Olá, amiga internauta, estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Quem já me conhece, sou o ufólogo Renato Mota e sou aqui do interior de São Paulo. E você que não me conhece ainda, aproveita para se inscrever no canal se você não for inscrito. Aqui no canal Ufologia e Mistérios tem muito conteúdo legal, viu? Já falamos sobre diversos assuntos, viagem no tempo, já falamos sobre os templários também, os mistérios dos cavaleiros templários, as relíquias que eles têm guardadas, UFOs no espaço, já mostrei vídeos incríveis aqui filmados pela própria NASA, UFO sugando a energia do Sol, olha que incrível, esse vídeo para mim é um dos mais interessantes, os mais intrigantes que tem até hoje aqui. Já falamos sobre seres híbridos, com a companhia do meu amigo Ariel, do canal Pleiadianos Resgate Planetário. Quem ainda não se inscreveu, vou deixar no link da descrição para quem não se inscreveu, se inscrever também. Falei lá sobre a autópsia do ser extraterrestre, do caso Roswell, e também falei aqui no meu canal sobre esse tema também, avaliando o vídeo passo a passo. Falei sobre as sondas extraterrestres, falei sobre o programa de carona com os OVNIs, sobre a sonda que eles filmaram. Enfim, tem muita coisa legal. Data limite também, né, que foi um assunto muito falado esse ano, no primeiro semestre desse ano. Enfim, muita coisa legal falado aqui já no canal Ufologia e Mistérios. Eu vejo que muita gente assiste e não se inscreveu, então inscreva-se no canal Ufologia e Mistérios. Conto com a sua presença aqui no canal, conto para você se inscrever e compartilhar os vídeos aqui do canal, tá bom? E hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, que são as pirâmides, em especial as pirâmides do Egito. Na verdade abrange todas, mas vou citar bastante hoje as pirâmides do Egito. Quem construiu as pirâmides? Quem será que foi? Quem construiu? Para que servem as pirâmides? Você tem um palpite? O que você acha que quem construiu? As pirâmides foram realmente construídas apenas para ser túmulos de faraós? Por nós humanos mesmo sendo construídos? Ou tivemos uma ajuda aí de seres extraterrestres e tinha um propósito muito maior nas pirâmides que só agora estamos desvendando esse mistério? Então, quer saber um pouco mais sobre os mistérios das pirâmides? Então inscreva-se no canal, faça uma conta no Gmail se você não tem. Em 2 minutinhos a conta está feita. Já aproveita, inscreva-se, clica aí no sininho das notificações e fique por dentro de tudo que rolar aqui no canal Ufologia e Mistérios. E sempre que lançar um vídeo novo, vocês estarão a par desse vídeo, tá ok? Então, solta a abertura! As pirâmides é algo que realmente intriga a gente, né? Muitos se perguntam, quem construiu as pirâmides? Para que servem as pirâmides? Os arqueólogos dizem que trabalhadores de diferentes lugares construíram as pirâmides em torno de 4.700 anos antes de Cristo. Mas apenas para ser um túmulo de um faraó. Vocês concordam com isso? Que as pirâmides seriam apenas túmulos, tumbas? Eu particularmente não concordo e vou mostrar para vocês aqui detalhes incríveis sobre as pirâmides que muita gente nem sabe, mas que é algo realmente que faz a gente refletir sobre essa teoria que os arqueólogos dizem. Por exemplo, se as pirâmides foram construídas por apenas homens, mas apenas com o intuito de tumbas para reis e faraós, apenas para o seu ego, alguma coisa assim, para que fazer algo tão complexo? Conforme vocês veem na figura aí, se fossem feitas desse jeito que vocês estão vendo, com cordas e tábuas, madeiras, igual muitos arqueólogos falam aí, né? Para vocês terem uma ideia, se vocês imaginarem 20 mil homens trabalhando e empurrando sobre rolos de corda, esses blocos gigantescos de rochas, e imagine alguém falando como se fossem, nossa, algo, escravos mesmo, como se fossem escravos. E isso se eles empurrassem aproximadamente 12 toneladas de blocos em direção ao céu. Ó, para vocês verem, se eles tivessem conseguido essa proeza, trabalhando assim, conseguindo instalar pelo menos 10 desses blocos, seguindo essa teoria totalmente absurda, eles levariam cerca de 250 mil dias, ou seja, 664 anos, para colocar no lugar 2.600.000 blocos de pedra. Olha para vocês verem,
2.600.000 blocos de pedra até formar essa maravilha tão complexa que são as pirâmides. Isso apenas para um capricho de um rei egocêntrico, querendo apenas para túmulos. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, acreditavam que após a morte deles o corpo fosse embalsamado, tinha todo um ritual, tinha um jeito correto de fazer isso, automaticamente seria enviado para uma outra dimensão. Algo incrível, muito interessante nisso, é que foram encontradas múmias e que foram feitos exames dessas múmias, e essas células é como se estivessem vivas ainda, como se estivessem dormentes, se tivessem envelhecido. Nossa, milhares e milhares e milhares de vezes diminuído esse processo de envelhecimento. Então, os egípcios tinham um conhecimento muito profundo desse tipo de tecnologia. Não é à toa que eles acreditavam na vida após a morte. Isso é assunto para falar no próximo vídeo, mas os egípcios sabiam coisas incríveis. Olha para vocês verem que detalhes incríveis sobre essa pirâmide que vocês estão vendo aí, que é a maior do Egito, que é a pirâmide de Quéops. Olha, a altura da pirâmide de Quéops, olha que impressionante isso. Se vocês multiplicarem por 1 bilhão, corresponde aproximadamente a distância entre a Terra e ao Sol, que é de aproximadamente 149.450.000 quilômetros. Olha que absurdo esses números. Se a gente passar o meridiano no centro das pirâmides, se a gente passar uma linha dividindo o meio da pirâmide de Quéops, divide em duas partes iguais a Terra, entre oceanos e terra, em partes totalmente iguais. A circunferência da pirâmide, dividida pelo dobro da sua altura, corresponde ao resultado do famoso número π, que é de 3,14, 16 e por aí vai, né? E olha que interessante, esse número π só foi descoberto no século XVI, e mesmo assim os egípcios já conheciam o número π há 4.000 anos antes de sua descoberta. Da onde vinha esse conhecimento dos egípcios? Da onde vinha tal conhecimento de astronomia, de matemática, de ciência, até mesmo medicina? Onde vinha tanto conhecimento? O solo onde foi levantada as pirâmides foi totalmente cuidadosamente nivelado, entendeu? Detalhe, para nivelar esse solo é um solo rochoso, e mesmo assim os egípcios tiveram todo o trabalho, todo o cuidado de fazer o nivelamento deste solo. Mas com que tecnologia os egípcios fizeram isso? Aonde arrumaram tecnologia para fazer isso? É um absurdo, nem com a tecnologia de hoje conseguiríamos fazer algo tão complexo igual as pirâmides do Egito, ou as outras pirâmides maias, incas, astecas, inúmeras outras que eu vou estar falando para vocês em outros vídeos. Mas é um conhecimento que para aquela época seria um absurdo se imaginar no conhecimento desse, uma civilização tão atrasada, vamos dizer assim, em tecnologia, construir algo tão incrível, alinhado. Por exemplo, as pirâmides do Egito estão alinhadas com a constelação de Órion, e as pirâmides encontradas na China, com as de Gêmeos, os astecas estão alinhados com a constelação de Urso, e por aí vai. Então, para vocês verem, as pirâmides egípcias estão alinhadas com a constelação de Órion. E olha, outro caso ainda, um fato mais interessante ainda, que não resta dúvidas para mim, que tem dedo extraterrestre nessas construções. As pirâmides maias, as pirâmides do Egito estão alinhadas com a constelação de Órion, e a constelação de Órion está alinhada com as pirâmides encontradas na superfície de Marte, que eu também estarei fazendo um vídeo em breve aqui falando sobre ruínas em Marte. Então, pirâmides da Terra egípcia, pirâmides em Marte e a constelação de Órion têm o mesmo alinhamento. Isso é algo impressionante, fora outros que eu citei para vocês agora, que tem o mesmo alinhamento, ou seja, na verdade não com a de Órion, mas outras pirâmides estão alinhadas com outras constelações. Não seria se fosse para as pirâmides ser construídas apenas para ser como se diz, uma tumba, um cemitério, para se guardar um corpo de um faraó, para que tanta precisão? Para que tanta precisão nisso? Não faz sentido algum, né? No total da construção das pirâmides, da pirâmide de Quéops, foram utilizados, olha para vocês ouvirem aí, 2.600.000 blocos de pedra.
que foram retirados das pedreiras, recortados, lapidados, transportados por um rio. É um absurdo, né? Transportado por um rio por mais de 800 quilômetros. Qual barco daquela época que aguentaria um peso dessas pedras? Para vocês ouvirem, para vocês terem uma ideia, tinha pedras que pesavam mais de 20 toneladas e eles traziam isso de barco. É um absurdo ainda hoje em dia acreditarem nessa teoria, manter essa teoria como se fosse real, entendeu? E ninguém questionar isso daí. Eu acho um absurdo ninguém questionar isso daí. E as pirâmides, na verdade, assim, as pirâmides tinham um propósito muito maior do que isso. As pirâmides não eram tumbas de reis, de faraós, não eram. As pirâmides, na verdade, eram transmissores de energia. Hoje, diversos cientistas do mundo acreditam nessa hipótese, que as pirâmides realmente emitiam algum tipo de energia, ou quem sabe até imitam ainda, e nós não conseguimos captar essa energia capturada das pirâmides. Mas todas essas pirâmides, elas possuem alinhamento. As pirâmides não foram feitas aleatórias, elas foram feitas, construídas em pontos específicos do planeta Terra, pontos que são considerados pontos de energia do planeta. Agora vocês imaginam, olha que interessante, vocês pegarem várias pirâmides dessas em pontos energéticos do planeta Terra, uma interligando com a outra, provavelmente conseguiria todo tipo de eletricidade que eles precisavam. Os egípcios possuíam conhecimento de eletricidade. Prova disso é que os egípcios, se vocês forem averiguar um hierógrafo, esses desenhos que são feitos dentro das pirâmides, cientistas falam que, os arqueólogos falam que foram pintadas no lugar tão escuro daquele usando tochas. Totalmente impossível, não teria ar suficiente para manter o fogo aceso. E mais, se tivesse sido utilizado tochas, teria ferrugens. Se fosse utilizado tochas, as fuligens do próprio fogo teriam grudados na parte de cima da pirâmide, ou até mesmo caído no chão, mas teriam, principalmente no teto, estariam grudados. Não tem um vestígio disso. Os egípcios tinham conhecimento de eletricidade. E uma prova muito interessante que eu vou mostrar para vocês, isso entra na ufarqueologia, mas eu vou fazer questão de mostrar como o assunto é pirâmides, essa imagem aí, ó. Essa imagem é conhecida como a lâmpada de Dendera. Esta lâmpada foi encontrada com um hierógrafo egípcio, esse desenho. Olha para vocês verem que interessante. Esses desenhos mostram claramente, dá muito bem a entender que tratam-se de objetos que emitem energia elétrica. E se vocês olharem na outra imagem, reproduziram este equipamento através dos dados do hierógrafo e conseguiram produzir energia elétrica. Ou seja, é mais uma das provas que os egípcios tinham conhecimento. Entre todos esses conhecimentos fascinantes que os egípcios tinham, também tinham conhecimento de energia elétrica. Olha, energia elétrica, que coisa, né? Como que se pode ter tanto conhecimento? De onde tem tanto conhecimento? Na ufologia espiritualista, fala-se que os egípcios são oriundos de um povo chamado, que veio da constelação de Capela, os exilados de Capela. Estarei fazendo um vídeo para vocês também falando sobre isso. Os exilados de Capela, resumidamente, foi um povo que estava num estágio muito avançado tecnologicamente, mas moralmente eles não estavam evoluídos o suficiente. O que aconteceu? A espiritualidade, seres de dimensões superiores, acabaram enviando esses espíritos desses seres que viviam no planeta Capela para encarnarem aqui na Terra. No início do nosso planeta, no modo bem primitivo. Ou seja, vocês imaginam uma civilização com conhecimento tão grande em tecnologia e tudo isso, encarnar num planeta que ainda está engatinhando em tecnologia ainda, desde a época dos homens das cavernas até a construção de pirâmides, conhecimento da eletricidade, que oficialmente foi muito depois disso que foi descoberta a eletricidade. Enfim, para uma civilização seria algo muito chocante, né? Então, fala-se muito que a origem dos egípcios, dos hindus e outras civilizações tem origem do povo de Capela. Mas ainda estarei falando para vocês em detalhes num outro vídeo sobre isso daí. Mas uma foto também que é muito intrigante e fala sobre as pirâmides, é essa foto aí, ó. Em 2009, Hector visitou a cidade
uma cidade maia conhecida como Chichen Itza. Nas pirâmides, essa pirâmide da foto é a pirâmide de El Castillo, no templo sagrado dos deuses de Kukulkan. Então, essa foto, é muito interessante essa foto, que vocês viram aí, porque essa foto mostra um raio saindo da pirâmide no momento de uma das fotos. E o mais interessante ainda é que o raio sai exatamente do meio da pirâmide. Ou seja, não foi comprovado que não foi uma montagem, tá? Isso foi comprovado. Não existe montagem nessa foto. Só que cientistas da NASA, é óbvio, né? Ainda mais cientistas da NASA, né? Que averiguaram as fotos, são os mesmos que averiguam as fotos de Marte, do robô Curiosity, Opportunity. Eles disseram que essa foto, na verdade, o rapaz, no momento que ele tirou a foto, deu um relâmpago. Estava tendo relâmpagos e o diafragma, o obturador da câmera, capturou esse raio e acabou concentrando os pixels num único lugar, fazendo esse efeito de raio. Eu não acredito nessa hipótese. Não tenho tanto conhecimento em fotografia, sou formado em rádio e TV, meu conhecimento é mais em vídeo, mas também conheço um pouco de fotos. Não acredito que seja essa possibilidade. A foto está muito bem tirada e o raio, se vocês podem ver, sai muito bem posicionado, bem no meio da pirâmide. Então eu acredito sim que essa foto é real e conseguiram sim capturar algum tipo de energia que aos nossos olhos não é possível ver, mas a lente da câmera conseguiu captar um tipo de energia emitido pelas pirâmides, por essa pirâmide específica. Mas as pirâmides são um mistério incrível, dá para fazer diversos vídeos e vou fazer falando sobre as pirâmides, além desses dados incríveis que eu passei para vocês, muito interessantes sobre as pirâmides. Eu acredito nisso também, que as pirâmides, elas foram construídas, foram todas interligadas, e sabe-se hoje em dia, até pelas suas câmaras, principalmente as pirâmides egípcias, dentro das suas câmaras, tinha um sistema que entrava água ali dentro e havia um jeito de produzir energia dentro delas. Então isso já é comprovado também. Então essa teoria que as pirâmides serviam apenas para túmulos de faraós, aí já está descartada, entendeu? Não cola mais. Os avanços tecnológicos, as descobertas que estão sendo feitas por cientistas, por descobertas nós ufólogos, nossas pesquisas, enfim, o conhecimento, esse livro mesmo, Exilados de Capela, apesar de ser um lado espiritualista, mas hoje em dia a gente vê que a ufologia científica e a ufologia espiritualista está andando lado a lado, não é que uma depende da outra, uma complementa a outra. A científica você vai até um ponto e não passa dali. Quando você chega na espiritualista, abre um leque de informações que você consegue respostas para todas essas perguntas que fica martelando na cabeça da gente que é estudioso de ufologia, fascinado pelos mistérios da humanidade e pelas pirâmides, como eu mesmo sou fascinado pelo assunto das pirâmides. E para mim é isso, as pirâmides emitiam sim energia, talvez até emitam energia ainda, poderia servir de repente para manter naves flutuando antigravidade, como teoria de Tesla, um experimento Tesla que ele conseguiu produzir isso, transmitir energia a uma certa distância, a quilômetros na verdade, e hoje em dia os cientistas nós conseguem apenas a 2 km, agora a 2 km, a 2 metros. Agora que os nossos cientistas estão fazendo esses celulares que colocam um em cima do outro, olha a distância, ele está muito perto para fazer isso aí. Tesla conseguiu, se eu não me engano, eram 8 km de distância, ou 20 km. Mas tem um vídeo aqui no final que vocês podem ler sobre Tesla, fala sobre isso daí. Assistir sobre Tesla, que é muito interessante. A história também de Nikola Tesla, que com certeza teve contato com seres extraterrestres que ajudaram a dar esse salto na evolução. E sempre tem um período da humanidade que tem que dar esse salto evolucionário. E nesse momento que a Terra está passando agora, nós vemos esses avanços. A data limite que passou, que muita gente não acredita, ou muita gente achou que fosse aparecer extraterrestres salvadores da humanidade, não é nada disso. É um momento que a sociedade passou, que a humanidade está passando, né? Conseguimos não fazer uma terceira guerra mundial, e aí avanços incríveis virão, como já estão vindo, já vinham vindo, né? A corrida espacial pela Lua aumentou muito nos próximos dias aí. A Índia parece que vai pousar novamente uma nave na superfície da Lua. Então descobertas incríveis estão por vir ainda, vocês podem ter certeza que até o final desse ano, ainda de 2019, que eu estou gravando esse vídeo agora em setembro,
dia 5 de setembro de 2019. Até o final desse ano de 2019, muitas descobertas ainda virão. E vocês imaginem mais adiante que isso, né? Então, eu não sei se vocês concordam, mas eu quero saber a sua opinião. Para você que assistiu esse vídeo, as pirâmides seriam realmente tumbas para faraós? Vocês acreditam nisso, que levariam mais de 600 anos para produzir pirâmides apenas para túmulos de faraós que já teriam até morrido há muito tempo depois que as pirâmides seriam construídas? Há teorias que as pirâmides foram construídas pelo lado de dentro, há teorias que as pirâmides foram construídas pelo lado de fora, mas tudo isso eu ainda falarei mais no outro vídeo, quando eu for mostrar de outras pirâmides de outros lugares do mundo, que muita gente não conhece, mas tem outros formatos de pirâmides também, inclusive pirâmides no Brasil. Pouca gente sabe, mas teve descoberta de pirâmide no Brasil, sim. Se você quer saber mais sobre isso, em breve estarei continuando esse vídeo falando daí sobre as pirâmides nos diversos lugares do mundo, teorias sobre as suas construções e qual o intuito de tudo isso, qual a ligação de tudo isso, tá bom? Você então, para você as pirâmides eram túmulos de faraós, ou as pirâmides poderiam ser, ou são ainda, geradores de energia, algum tipo de energia que nós desconhecemos, ou até mesmo tem gente que acredita que as pirâmides poderiam ser abrir portais de minhocas ou portais para outras dimensões, para que outras civilizações, ou até que nós mesmos viajássemos a qualquer ponto do nosso universo. Olha que incrível isso, né? Vocês acreditam nisso? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, hein? Se você não é inscrito, inscreva-se. Eu espero você para me saber se você gostou desse vídeo e qual o seu comentário a respeito, que eu quero ler aqui embaixo, hein? Deixe seu comentário, tá bom? Então, como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além, e até o próximo vídeo.